Olá, bom dia! Estamos aí terminando uma semana, quase chegando, né, na metade desse mês de março. Passou rápido para você? Passou, né, para todos nós. Olha isso, a nossa amiga Arlene Taylor, que escreve lá do norte da Califórnia, ela vem falando sobre uma pergunta bem interessante que a filha dela fez, a Melissa. A Melissa chegou da escola, colocou os livros sobre a mesa e falou o seguinte: escuta, as ovelhas são realmente mais tolas que uma porta? Interessante, né? Por que será que ela fez isso, gente? É o seguinte, alguns anos atrás, antes de uma viagem para a Islândia, a nossa amiga aqui, Arlene, ela afirmou exatamente isso, que as ovelhas são mais tolas que uma porta. E daí, então, agora ela passou a explicar para a Melissa, que estava de olhos muito atentos para conseguir entender, né, o porquê dessa expressão. E daí a Arlene continuou dizendo, contando, na verdade, uma história que aconteceu dela com a amiga dela que se chama Onur. Então, a Arlene e a Onur haviam embarcado numa viagem para ver, entre outras atrações, o Sol da Meia-Noite e também uma das mais grandiosas geleiras da Europa e a Lagoa Azul. O Nur, a amiga da Arlene, estava dirigindo enquanto a Arlene procurava por algumas ovelhas ali que estivessem andando. E com bastante regularidade, à medida que iam avançando, aparecia aqui uma, duas ou três ovelhas. E sabe o que acontecia? Quando elas iam passando com o carro, aquelas ovelhas paravam de comer grama, né, ali ao lado da estrada, olhavam para o veículo que estava se aproximando e elas saíam de onde elas estavam, iam para o meio da estrada e paravam bem na frente, gente. Olha que situação. Era necessário ter muita atenção, porque senão atropelava as ovelhas. Aí a Melissa, quando escutou aquilo, deu uma risada, né? Ah, você tá certa mesmo. Ovelhas são mais tolas que uma porta. Como é que elas podem fazer um negócio desse? Na hora que tá vindo o carro, sai daqui, vem pra frente para parar na frente do carro. Bom, aí depois de... ela continua contando a história, né, Arlene? Que depois de elas serem parado e se alimentaram, elas continuaram a viagem tentando pegar a rodovia número 1. Bom, elas tentaram, porque, gente, dentro de pouco tempo, perceberam que estavam saindo de uma estrada pavimentada de 2 faixas e entrando numa trilha de terra de uma só faixa e começaram a subir colina, descer colina, sabe? Contornando algumas rochas, passando do lado de rios, cruzando montanhas sem lugar para fazer retorno. Aí o caminho estava se tornando cada vez mais perigoso à medida que elas iam adiante, né? E a coisa começou a ficar mais assustadora porque nuvens estavam aparecendo. Era uma névoa que, sabe, não dava para enxergar muito bem. A amiga, o Nur, dirigia bem devagar enquanto as duas estavam orando. Finalmente, depois de 23 quilômetros que se transformaram em longo trecho, né? Imagina uma estradinha daquela, elas chegaram à tal da rodovia número 1. Elas tinham, na verdade, se perdido num atalho. Aí a Melissa suspirou, né, com os olhos bem arregalados, né? Nossa, mas que bom, vocês conseguiram pelo menos voltar em segurança? Sim, nós conseguimos. Mas eu quero te falar uma coisa, disse Arlene para Melissa. As escrituras, elas nos comparam, elas comparam seres humanos às ovelhas. Então, essa expressão de que ovelha, ela é mais tola que uma porta, a gente precisa cuidar quando fala. Especialmente porque nós, como ovelhas, fazemos a mesma coisa. A gente se perde, né? Aí, quando ela falou isso, elas ficaram num momento assim, em silêncio, refletindo sobre isso. A Melissa concordou com ela, balançando a cabeça, e ela ficou dizendo assim: puxa, eu posso imaginar exatamente como era aquele atalho, hein? Ainda bem que Deus cuida de ovelhas e cuida de pessoas. Ainda bem mesmo, não é? A gente precisa ter uma gratidão muito grande pelo nosso pastor Cristo Jesus, porque a gente tem essa tendência, igual as ovelhas, nós somos teimosos. O Senhor fala: não vem para cá, a gente vai. Vai por ali, a gente não vai. A gente quer fazer o que a gente quer, aquilo que vem na nossa cabeça. E olha quantos riscos e quantos perigos nós sofremos. Portanto, ter um pastor que é compassivo, que é misericordioso, é muito importante.
Olha o que diz Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho. Essa é a nossa condição, mas Cristo Jesus é o pastor que está ali para nos guiar. Entreguemos nossa vida a Ele. Vamos orar? Senhor, a gente sabe que nós somos ovelhas, somos muitas vezes cabeça dura, Senhor, mas nesse momento queremos que o Senhor seja o nosso guia, o nosso pastor, e nos colocamos aqui humildemente para obedecer às Tuas orientações, a fim de termos uma caminhada mais tranquila nessa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia. Até amanhã.